O sol ainda não tinha rompido o horizonte no Pacífico Central naquela manhã de 7 de dezembro de 1941, mas a história já estava em movimento. Visualize a imensidão azul, onde uma frota de 6 porta-aviões japoneses deslizava silenciosamente, mantendo silêncio total de rádio. Para o Japão, a expansão imperial na Ásia era uma questão de sobrevivência e honra. Mas o embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos havia colocado o império contra a parede. A diplomacia era apenas uma fachada. A decisão militar já havia sido tomada. No Havaí, a tranquilidade de um domingo de folga dominava a base naval. Marinheiros escreviam cartas ou se preparavam para o serviço religioso, sem suspeitar do perigo. Considere que, naquela época, a tecnologia de detecção ainda era rudimentar. Operadores de radar novatos em Opana Point avistaram uma mancha massiva em suas telas, a maior formação de aeronaves que já tinham visto. Mas, por um erro trágico de interpretação, acreditaram ser uma esquadrilha de bombardeiros americanos vindos do continente. Às 7h48, o capitão Mitsuo Fuchida disparou o sinalizador verde. O sinal confirmava que o elemento surpresa havia sido alcançado. A primeira onda de 183 aviões mergulhou sobre a ilha de Oahu. Pense no contraste entre o azul cristalino das águas e o cinza metálico dos torpedeiros japoneses que surgiam por trás das montanhas. O alvo principal era a linha de couraçados, o orgulho da Marinha Americana. O USS Arizona tornou-se o símbolo do desastre. Uma bomba perfurante atingiu o depósito de munições na proa, causando uma explosão tão violenta que o navio foi erguido da água antes de se partir ao meio. Em minutos, centenas de homens foram sepultados. Visualize o caos nos conveses. Homens tentando operar canhões antiaéreos sem munição. Oficiais em trajes de descanso, assumindo postos de comando. E o cheiro sufocante de óleo queimado que transformou o porto em um inferno líquido. Enquanto a fumaça negra ocultava o sol, a segunda onda de ataque chegava para finalizar a destruição. Desta vez, a resistência americana já havia despertado. O barulho de metralhadoras e explosões era ensurdecedor. Considere que o planejamento japonês foi cirúrgico, focando em neutralizar a frota de superfície para impedir qualquer interferência americana na expansão imperial. No entanto, houve uma falha estratégica crucial. Os porta-aviões americanos não estavam no porto naquele dia. O USS Oklahoma virou completamente, prendendo centenas de marinheiros em compartimentos inundados. O ataque durou pouco menos de 2 horas, mas suas consequências ecoariam por décadas. Mais de 2.400 americanos perderam a vida naquele domingo. Na manhã seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt dirigiu-se ao Congresso com voz firme e grave, declarando que o 7 de dezembro de 1941 permaneceria como uma data que viveria na infâmia. O isolacionismo americano morreu naquele instante. Visualize as filas de voluntários que se formaram em frente aos centros de recrutamento em todo o país. O Japão esperava desmoralizar os Estados Unidos, mas acabou por unir uma nação em um esforço industrial e militar sem precedentes. O que começou como uma vitória tática para Tóquio tornou-se, a longo prazo, um erro estratégico fatal. A história da humanidade é feita de momentos de ruptura, desde as guerras da antiguidade, séculos antes de Cristo, até os conflitos modernos. Raramente, um único evento alterou de forma tão drástica a geopolítica global. Pearl Harbor não foi apenas o fim de uma base naval, mas o nascimento de uma superpotência e o início do fim das forças do eixo. O memorial sobre o USS Arizona
continua a ser, até hoje, uma lembrança silenciosa do preço da vigilância e do custo devastador da guerra.